Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Chegamos mais uma sexta-feira, mais uma aula de Direito Constitucional, parte 2. Se você acha que ia melhorar depois que nós acabamos o processo legislativo, é uma pegadinha do malandro, né? Pelo contrário, tá, meus caros? Parece que vamos complicando ainda mais a vida de vocês, o nosso conteúdo se aprofunda ainda mais. Graças a Deus nós terminamos o processo legislativo. Agora eu acho até que fica mais legal, tá? As aulas seguintes agora acho que são de um conteúdo mais prático, eu acho que são mais bacanas. Ah, meus caros, Sistema Constitucional Tributário. Ai, que delícia. Vocês, vocês vão ver muito mais sobre isso, vocês terão uma matéria só de direito tributário, né? Então, na verdade, o que vocês vão ver aqui é a ponta da ponta da ponta do iceberg, né? Do iceberg. É uma aula hoje pesada, tá? Uma aula bem pesada, mas uma aula muito gostosa, uma aula muito bacana. Eu daria, nossa, tudo para estar com vocês pessoalmente. Essa é uma aula que eu adoro direito tributário, trabalho com direito tributário. É muito próximo do direito administrativo, né? Aliás, o direito tributário é cria do direito administrativo, ele nasceu do direito administrativo. Você só não deixa nenhum tributarista ouvir isso, que eles não gostam, mas é verdade. Tá? Então, é um ramo de direito, é um ramo de direito público, né? O direito tributário é um ramo de direito público que possui forte vínculo, né, com os princípios reguladores da administração pública e, e eu acho que e como todos, né, como todo direito, como todos os ramos do direito que nós estudamos, né, direito civil, direito penal, direito eleitoral, direito marítimo, enfim, né, como todo e qualquer previdenciário, trabalhista, enfim, todo e qualquer ramo de direito possui um vínculo muito próximo, né? Tem o seu fundamento de validade na Constituição, na Constituição. E o direito tributário, é claro, não é diferente, né? A Constituição, então, ela monta, né, o que ela chama de sistema constitucional tributário, lá a partir do artigo 150, 152, mais ou menos. Tá? Aliás, vamos até lá agora, tá? Podemos ir até lá já vou abrir aqui a Constituição. Já está até aberta, né? Então, se a gente vier aqui, ó, aqui, tá? Então, artigo 145, 145? É isso mesmo, 145, tá? Tributação e orçamento, e aí temos o sistema tributário nacional, então, o sistema tributário nacional, que é basicamente aquilo que nós vamos estudar hoje, tá? É claro que refriso, né? Friso mais uma vez que isso é simplesmente o início do início, né? Mas já dá para vocês terem algumas noções muito importantes de como funciona, né, o regime de tributação nacional. Essa aula eu fiz eu já dei essa aula antes, tá? Eu já tinha esse material. Eu dei de uma forma mais complexa, porque era uma matéria, eu estava em direito tributário, tá? Mas tem muita coisa aqui que está aqui, tem algumas, muita coisa não, mas tem algumas coisas que eu não vou entrar com vocês, tá? Que eu não vou entrar com vocês porque não é o momento, não é o momento, tá? Depois eu posso até, a gente pode até, pode poder, mas até não. Nós vamos discutir eventualmente quando a gente chegar em direito tributário. Quando vocês estiverem já bem calejados, né? Direito tributário, que acho que é sétimo, oitavo semestre, eu sei que é lá no final, né? É uma das disciplinas que separa os meninos dos homens também, né? Se bem que Direito Constitucional 2 também tá servindo. Bom, gente, aliás, né, antes de começar, espero que todos vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando aí, espero que seus familiares também estejam com saúde, se Deus quiser. E eu aguardo, né? Eu aguardo muito para a gente poder voltar, para a gente poder voltar a se ver nas faculdades São Lucas, né? Nossas aulas presenciais sexta-feira, com aquele fluxo que começava 10 horas, me deixava louco.
lá próximo, né? Mas enfim. Gente, é um prazer estar com vocês, ainda que virtualmente, tá? Essa matéria, friso, né? Digo mais uma vez, é uma matéria difícil. Eu vou tentar ser bastante lento, falar bastante pausadamente, tentar explicar ao máximo tudo aquilo que eu disser aqui, tá? Para não deixar você com nenhuma dúvida, tá? Eu espero que eu consiga. Mas se você tiver algum problema, se tiver alguma dúvida, fala comigo, tá? Fala comigo no chat, fala comigo preferencialmente no chat, mas fala comigo no fórum, enfim, tá bom? Estamos aqui para vocês. Essa matéria é muito importante, você não pode ficar sem entendê-la, tá? É claro que nós vamos revisitar isso em tributário, mas se você já entender isso agora, você já sai na frente quando a gente chegar lá nessa matéria, lá para frente do curso. Vamos lá. Bom, gente, como vocês sabem, então, a Constituição que organiza o Estado brasileiro, ela também monta, né, de forma organizada, ela possui normas que organizam, estabelecem, né, e disciplinam um sistema tributário. Por isso nós chamamos de sistema constitucional tributário, porque é o sistema tributário, é a organização de um ordenamento tributário que é feito a nível constitucional. Então a Constituição, ela monta todo um esquema, né, de como é feita a tributação no país, tá, no Estado brasileiro. Tudo isso, claro, na própria Constituição, como vocês viram a partir do artigo 145, né? É claro que depois disso existem inúmeras normas infraconstitucionais, e eu diria que a mais importante dela, ou uma das mais importantes, é o CTN, né, o Código Tributário Nacional, que vocês vão estudar exaustivamente quando a gente chegar lá em direito tributário, tá? Mas a base, né, o ponto nevrálgico, a gênese do sistema tributário brasileiro está onde? Está na Constituição, ok? Então, tudo começa onde? Tudo começa... Desculpa. Tudo começa no artigo 1º da Constituição, que estabelece o Pacto Federativo, né, que constrói a Federação Brasileira. A Federação Brasileira, que é organizada, né, que é dividida, que na verdade, de acordo com o próprio caput do artigo 1º, é formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, aqui em cima nós temos o Estado brasileiro, né, quem olha por fora, quem olha para o Brasil de fora, vê, né, a República Federativa do Brasil, que é o Estado brasileiro, é a pessoa jurídica, né, de direito público internacional, reconhecido por outros estados, reconhecido por organizações internacionais, etc. Né? Mas quem está aqui dentro, né, quem olha para o Brasil de dentro, vê o quê? Vê as estruturas da República, né, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Municípios eu tive que fazer uma bolinha um pouquinho maior, porque, enfim, municípios é uma palavra maiorzinha. Tá? Lembrando que não existe hierarquia, né? Não existe hierarquia entre as pessoas políticas, né? Por quê? Porque a Constituição, você já estudou isso lá no artigo 22, a Constituição divide as competências da República Federativa Brasileira, né? Ela divide para cada uma dessas pessoas. Então a Constituição brasileira divide, né, e dá uma boa parte, né, uma grande parte das competências para a União, uma parte para os estados, municípios e Distrito Federal, que é quase a somatória de estados e municípios. Lembra disso? Sim, eu tenho certeza que você lembra. Se você não lembra, vai pegar o caderno e estudar. Bom, então, basicamente é isso, né? A Constituição, ela divide as competências, os poderes do Estado brasileiro, ela divide em nível funcional, né? Ela divide entre executivo, legislativo e judiciário. Existe, então, uma divisão funcional e existe uma divisão ainda territorial, né? Territorial ou pessoal, né? Nas pessoas da União, dos estados, dos municípios e Distrito Federal.
de modo que cada um deles atua dentro das competências que foram estabelecidas pela Constituição Federal. Tudo bem? Gente, então a Constituição, lá no artigo 145, ela estabelece então os tributos, tá? O artigo 3º do CTN tem a definição de tributo. Eu não vou entrar nisso agora, tá? Eu acho que não é necessário a gente entrar na definição de tributo agora. Não precisamos explorar isso. Acho que isso pode ser feito em direito tributário mais para frente. Mas a Constituição, no artigo 145, estabelece, então, ao Estado brasileiro, né, estabelece os tributos. Ela diz, a Constituição brasileira diz quais são os tributos. E aí, né, você precisa saber que são 3, tá? São os impostos, as taxas e as contribuições. Então, a Constituição cria, né, 3 tipos de tributos: os impostos, as taxas e as contribuições. Tá? Gente, e multa? Multa não é tributo. Multa não é tributo. Tributos são impostos, taxas e contribuições. Tudo bem? Impostos são aqueles que a gente costuma mais ver. Taxas vocês veem, mas não prestam muita atenção. E contribuições vocês também veem, né? Vocês também veem. COFINS, PIS, PASEP, né? A contribuição para o financiamento da Seguridade Social, contribuições a entidade de classe, etc. Então existem também contribuições, taxas e impostos. Basicamente esses são os tributos. Só que a Constituição, aquela malandrinha, ela vai além. Além, né, dela criar os tributos, a Constituição então cria os tributos, ela divide esses tributos. Né? A Constituição, a gente não viu lá no artigo 22, que ela divide várias competências, né, do artigo 22 em diante. Ela divide várias competências entre as pessoas políticas, competências para a União, competências para os estados, competência para os municípios e o Distrito Federal, mais ou menos a somatória dos estados e municípios. Então, a Constituição faz a mesma coisa, com os tributos. A Constituição faz a mesma coisa com os tributos. Existe um negócio chamado as competências tributárias. E da mesma forma que a Constituição, por exemplo, divide as competências legislativas, né, as competências legislativas entre as pessoas políticas, a Constituição também divide as competências tributárias entre as pessoas políticas. Tá? Então, a Constituição divide, né, as competências tributárias entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Distrito Federal, que aqui nesse caso é uma somatória, né, dos estados e municípios. Tá? Mas, meus caros, vamos ver um exemplo? Antes da gente entrar no que é competência tributária propriamente dita, né, eu posso dizer para você, já estou aqui, né? O que é competência tributária? O que é competência tributária? Competência tributária é a aptidão que a Constituição Federal confere às pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para, mediante lei, sempre mediante lei, instituir tributos. Competência tributária, então, é a aptidão conferida pela Constituição Federal às pessoas políticas, à União, Estados, DF e municípios, para que estes, mediante lei, possam instituir tributos. Ok? Isso é competência tributária. Tá? Essa é competência tributária. Vamos ver um exemplo? Então, nos impostos, falando dos impostos, como é que a Constituição dividiu as competências tributárias dos impostos? É mais ou menos assim. Né? Como a gente viu, a União, né, ela concentra a maior parte das competências legislativas, ela também concentra a maior parte das competências tributárias dos impostos. Né? Os estados, uma parte menor, os municípios, uma parte também pequena. Né? Então, no artigo 153, por exemplo, a Constituição Federal diz, União,
Competências tributárias da União. Vem cá, União, senta aqui no colinho da Constituição. União, você tem poderes para, mediante lei, instituir os seguintes tributos. Aí a Constituição diz, ó, os seguintes impostos, estamos falando dos impostos, né? O imposto de exportação, o IE, o imposto de importação, né, o II, o imposto de renda, tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, o imposto sobre produtos industrializados, chamado de IPI, né, via de regra se conhece como IPI, os impostos sobre os impostos sobre operações financeiras de crédito, câmbio e seguros, chamado de IOF, né, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, Crédito, Câmbio e Seguros, tá? Os impostos sobre... Deu 2 horas da tarde, tocando aqui o relógio da CTI. O imposto sobre a propriedade territorial rural, que é o ITR, né? O ITR. Então, ao contrário do IPTU, né? Se você é proprietário de um imóvel rural, você não paga IPTU, você paga ITR. Você paga ITR, né? Então, o ITR, o imposto territorial rural, né? E o imposto sobre grandes fortunas, então a União teria poderes para tributar o que ela entenderia por ser grandes fortunas, mas esse tributo nunca foi criado. O imposto sobre grandes fortunas, a União tem poderes para criá-lo, a Constituição dá a ela poderes para criá-lo, mas a União nunca instituiu. Tá? A União nunca instituiu. Aí, beleza, foi a União, aí os estados. Chegou a vez então dos estados sentarem no colinho da Constituição. Aí a Constituição falou o quê? Estados, vocês têm poderes para tributarem, né, a questão de transmissão de bens, no caso da morte de alguém, né, herança, né, no caso da herança, ou de doação, é chamado de ITCMD. ITCMD significa Imposto sobre Transmissão causa mortes ou doação. Então, no estado de São Paulo se chama ITCMD, Imposto sobre Transmissão de Bens, Causa Mortes ou Doação. O próprio CTN, né, o Código Tributário Nacional, também fala em ITCMD, mas existem vários estados da federação, como por exemplo o Rio de Janeiro, né, que chama esse imposto de ITD, tá? Chama esse imposto de ITD. É a mesma coisa, tá? Independente de como o Estado chame, né, o Estado de São Paulo, onde Deus presta atenção, chama de TCMD. Alguns outros estados da federação, Rio de Janeiro é um exemplo, tem até alguns outros que eu também já ouvi, mas o exemplo que eu tenho certeza é o Rio de Janeiro, tá? Chama de ITD, mas é a mesma coisa. Ele, o grande, o poderoso, talvez um dos mais complexos impostos que nós vamos estudar, né, quando a gente chegar lá em direito tributário, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né, e de transporte também interestadual, que é o ICMS, né, o poderoso ICMS. ICMS que dá nó na cabeça dos alunos, né, eu sei. Né? Hoje, graças a Deus, nós não vamos falar de ICMS. Não vamos falar muito, vamos falar um pouquinho, né? Só um pouquinho quando a gente for falar da não cumulatividade. Vamos chegar lá. A Constituição ainda dá para os estados o poder de tributar a propriedade de veículo automotor, que é o IPVA, que você conhece. Tá? E aí, por fim, chegou a vez dos municípios, e a Constituição também deu algumas competências tributárias dos impostos para os municípios. Tá? Então, o município tem direito de cobrar a propriedade territorial urbana, né, que é o IPTU que a gente paga, né, todo ano, recebe o carnete, chega o carnete pelo correio todo ano e você vai pagando, né? O imposto sobre transmissão de bens intervivos, tá? Entre pessoas vivas, né? O ITBI é o imposto sobre transmissão de bens imóveis. Então, quando você compra, né? Quando você compra uma casa, quando você compra um apartamento, quando você compra um bem imóvel, você além de ter que pagar a escritura, você também tem que pagar um tributo lá na prefeitura,
né? Você tem que tirar uma guia lá na prefeitura e pagar. Isso que você está pagando é o ITBI, né? É o ITBI, tá? É o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, né? Também chamado de transmissão intervivos. E, por fim, o município também tem poderes para tributar, né, um imposto sobre prestação de serviços, o ISS. Alguns municípios chamam de ISS Q de queijo, N de navio, ISSQN. A sigla seria Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN. É a mesma coisa, tá? ISS, ISSQN é a mesma coisa. A Constituição e o Código Tributário Nacional falam ISS, portanto, eu falo ISS. Da mesma forma que eu falo ITCMD e não ITD. Professor, e o Distrito Federal? O Distrito Federal cumula as competências tributárias dos estados e dos municípios. Lembrando que o Distrito Federal não tem municípios, né? Não possui municípios. Então, o Distrito Federal pode cobrar os 3 impostos dos estados e os 3 impostos dos municípios. Tá? Gente, dá para decorar isso aqui? Dá. É muito simples. É muito simples. Tá? São 7 tributos para a União, 3 para os estados, 3 para os municípios. Você sabe que os 3, né, os 3 dos estados e os 3 dos municípios também são utilizados para o Distrito Federal. Gente, o que você precisa, se você quiser, né, decorar, o que você precisa fazer? Você só precisa guardar os 3 dos estados e os 3 dos municípios. Por quê? Porque todos os outros são da União. Todos os outros, são a maioria, né, são da União. Então, se você guarda o ITCMD, o ICMS, o IPVA, o IPTU, o ITBI e o ISS, e se você sabe que esses 3 são dos estados e esses 3 são dos municípios, você sabe que todos os demais são da União. Foi assim, particularmente, foi assim que eu gravei. Foi assim que eu gravei. É claro que depois, com o tempo, você acaba decorando, né? Ainda mais se você trabalha nessa área, né? Ainda mais se você trabalha nessa área. Então, eventualmente, né, com o tempo, vocês também guardam, né? Vocês vão guardar todos os impostos, né? Impostos eu acho que tem que guardar, né? Taxas, contribuições. Contribuições também não são tantas, também não é difícil. As taxas é que são muitas, acho que a taxa acho que nem precisa, né? Não tem nem como. É mais você saber o que é uma taxa e como você a identifica, tá? Mas não vamos falar disso hoje. Isso é direito tributário mesmo, isso está lá no Código Tributário Nacional. Nosso papel hoje é olhar para a Constituição. Como que a Constituição organiza, né, o sistema tributário brasileiro. Né? Então, bacana. Basicamente é isso. Tá? Basicamente é isso. Para tributo, para impostos. Né? Para os impostos. Tá? Impostos. Eu só dei... Isso aqui é só um exemplo. Tá? É só para mostrar para vocês como que a Constituição divide as competências tributárias das pessoas políticas. Né? Então, por exemplo, quem é a pessoa política que tem competência tributária para, mediante lei, instituir o imposto sobre produtos industrializados? É a União. A União tem competência tributária para, mediante lei, né, instituir, né, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Da mesma forma, o município tem competência tributária, ou seja, tem aptidão para, mediante lei, instituir e cobrar o IPTU. Instituir o IPTU. Tudo bem? Ok? Tá? Então isso é muito importante, tá? Você ter esse quadrinho na sua cabeça. É claro que você não precisa decorar ele agora. Professor, você vai cobrar tributos na prova? Não vou. Tá? O que eu vou cobrar realmente é saber se você entendeu o que é repartição de competência tributária, o que é competência tributária, tá? Qual é o ITCMD é competência tributária de quem? Dos estados? Não vou perguntar isso, não quero saber isso. Tá? Como é que se muda a alíquota? Não, isso não é problema nosso agora. Tá? Não se preocupe. Eu quero que você veja hoje nessa aula o panorama geral. Depois, lá para o fim do curso, quando você já tiver manjando muito, né, o ordenamento jurídico, até porque o direito tributário é bem complicado, aí sim nós vamos entrar
como é que faz, como é que não faz, como é que é estabelecida a alíquota, fato gerador, incidência, não sei o quê, enfim, tá? A regra matriz de incidência tributária, deixa tudo isso para lá, tá? Hoje nós não vamos falar sobre nada disso. Legal. Vamos para frente? E a Constituição ela também faz mais do que isso. Ela também faz mais do que isso. A Constituição ainda determina como é que o Estado brasileiro reparte as receitas tributárias. Né? O Estado brasileiro ainda determina como, né, a Constituição brasileira determina como que o Estado brasileiro divide as receitas tributárias. Exemplo, quer ver? O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é competente, né, tem competência tributária para instituir e cobrar o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, aqui no Estado de São Paulo. Show! Ele arrecada tudo. O Estado de São Paulo fica com 100% dessa receita? Não, não fica. Por quê? Porque a Constituição manda dividir. Né? Então, o Estado de São Paulo, de tudo que ele arrecada com o IPVA, ele é obrigado a dividir com os municípios localizados dentro do Estado de São Paulo. A mesma coisa vale para o ICMS, né? Vale para o ICMS. De tudo que o Estado de São Paulo arrecada com o ICMS, ele é obrigado a dividir, a repartir, né, a sua receita com os municípios. A União, mesma coisa, né? Os royalties do petróleo, como é que são divididos e etc. Né? PIS, COFINS, né? Essas contribuições, imposto de renda. Então, a Constituição determina, né, ainda como que as pessoas políticas dividem entre si, elas repartem entre si as suas receitas tributárias. Tá? A Constituição ainda vem estabelecer as limitações ao poder de tributar, né, hipóteses em que não se pode, né, o Estado brasileiro não pode estabelecer tributos. Tá? Exemplo, né? Aí você tem as imunidades, né? Você está falando das imunidades. Exemplo, templos religiosos de qualquer natureza, né? Templos religiosos de qualquer natureza, por determinação constitucional, são imunes à tributação. Né? Existe uma diferença entre isenção e imunidade. Tá? Nós vamos falar sobre isso em direito tributário, mas a imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar. A Constituição vira e diz: Estado brasileiro, União, Estados, Município, Distrito Federal, vocês estão proibidos de tributar, templos religiosos de qualquer natureza. Outro exemplo, o papel. O papel que é utilizado na confecção de livros, jornais, periódicos. Né? Esse papel, de novo, por determinação constitucional, também é proibido de sofrer tributação. Então, a Constituição ela vem em alguns momentos e ela diz, nessas situações o Estado brasileiro, seja União, seja Estado, seja município, enfim, está impedido, não pode cobrar. Não pode cobrar. Tá? Não pode cobrar tributos nessa situação. Tá? Diferente da isenção. A isenção é uma renúncia fiscal. Né? Na isenção, quando a União dá, por exemplo, isenção de IPI, de IPI, não é que ela está proibida de cobrar. Ela pode cobrar, mas ela abre mão de fazer isso. A isenção basicamente é isso. Eu abro mão de cobrar, mas eu posso. A imunidade, que é estabelecida na Constituição, a imunidade que é estabelecida sempre na Constituição, são somente as hipóteses constitucionais, as pessoas políticas são impedidas de tributar. As isenções não. As isenções são estabelecidas simplesmente por meio de lei e o Estado ele tem competência tributária para estabelecer o tributo naquela situação, mas ele simplesmente abre mão de fazer isso. E ainda, a Constituição disciplina como o Estado brasileiro gasta os recursos que ele recebe das receitas tributárias. É claro, né? Tocar um Estado, tocar uma nação,
realizar políticas públicas, pagar funcionários públicos, roubar e etc., né? Contratar sem licitação ou com licitação e etc., tudo isso envolve dinheiro. Né? Tudo isso envolve dinheiro. Então, para movimentar a máquina pública brasileira, seja lícita ou ilicitamente, é necessário dispêndio de recursos. Né? Vai construir uma estrada, vai construir um hospital, uma escola, uma universidade. A universidade não está muito na moda, mas prisão, né? Um estabelecimento prisional, enfim, vai implementar um projeto social, também não está muito na moda. Vai pagar funcionários, vai adquirir materiais mediante licitação. Tudo isso é necessário, é preciso dinheiro, recursos. Né? Então, os tributos eles existem justamente para financiar as atividades do Estado. Né? Pagar funcionários, implementar políticas públicas, construção, né, de prédios públicos, de serviços públicos, né? E tudo mais. Tudo que é público, né, tudo aquilo que é público, que é feito pelo poder público, precisa de dinheiro. Esse dinheiro vem de onde? Da tributação. Esse dinheiro vem da tributação. Tá? E o direito tributário ele trabalha muito próximo com o direito financeiro. Né? O direito financeiro é o que nós vamos ver na próxima aula, que é justamente o estabelecimento de como o Estado brasileiro gasta, como o Estado brasileiro pode pagar, pode utilizar os seus recursos. Né? O direito financeiro, que não tem nada a ver com banco, não tem nada a ver com isso. Tá? O direito financeiro, que é o tema da próxima aula, é o que disciplina como o Estado brasileiro está apto, né? Como o Estado brasileiro pode gastar os seus recursos. Tá? Tudo isso, então, é objeto, né? É objeto de estudo. É objeto de estudo do direito do sistema constitucional tributário e, claro, do direito tributário propriamente dito. Vamos na Constituição rapidinho? Eu acho que vale a pena. Tá? Então, ó, basicamente, ó, o artigo 145 é o artigo em que, fazendo uso, né, do sistema do federalismo cooperativo, nós já estudamos, né, o federalismo cooperativo, mas primeira aula, hein? Primeira aula. A Constituição Federal divide as competências tributárias. O que é competência tributária? É a aptidão conferida pela Constituição às pessoas políticas para, mediante lei, instituir tributos. Né? Então, a Constituição dá à União, aos Estados, ao Distrito Federal e municípios poderes para instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, tá? E contribuições. Contribuições. Não é só contribuição de melhoria, tá? São outros. Existe a contribuição de melhoria, que eu acho que eu nunca vi ser cobrada, tá? Mas existem outras contribuições. COFINS, por exemplo, né? PIS e outras. Tá? Então, não é só a contribuição de melhoria, existem outras contribuições. Gente, deixa eu ver o que mais aqui é bom pra gente. As limitações ao poder de tributar. As limitações ao poder de tributar estão aqui no artigo 150, são muito importantes. Tá? Existem também alguns princípios tributários, tá? Existem alguns princípios tributários que são também de extrema importância e por isso que a gente fala em sistema constitucional tributário. Né? De que forma a Constituição norteia a ordem tributária brasileira. Então você vê aqui no artigo 150, 150 diz assim, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido à União, aos Estados, Distrito Federal e municípios, né, exigir ou aumentar tributos sem que lei o estabeleça, o princípio da legalidade, né, o princípio da legalidade, tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em situação equivalente, princípio da isonomia, né, princípio da isonomia, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional, função por ele exercida, enfim, né, princípio da isonomia, cobrar tributos em relação a... Isso aqui eu vou falar depois, tá? Vamos aqui pro 4, inciso 4. Estabelecer e utilizar tributos com efeito de confisco, eu vou falar sobre isso depois. Tá? E inciso 6, ó,
é vedado à União, Estado, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre, então é proibido à União, Estado, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço uns dos outros, né? Então, o município, por exemplo, não pode cobrar IPTU de um imóvel da União localizado no município, né? A União não cobra imposto de renda da renda do Estado de São Paulo, por exemplo, né? É a chamada imunidade recíproca, né? As pessoas políticas elas são imunes entre si, né? Então, vamos supor, a União tem uma frota de veículos. Tem uma frota de veículos aqui no estado de São Paulo, veículos da Polícia Federal. O estado de São Paulo pode cobrar IPVA? Não. Não. Por quê? Porque o patrimônio, renda e serviços da União são imunes à tributação do Estado de São Paulo. E vice-versa, né? Vice-versa. O município, né, o município de Caçapava também não pode cobrar IPTU, por exemplo, sobre um veículo, sobre um imóvel do Estado de São Paulo, pertencente ao Estado de São Paulo ou à União, aqui no município de Caçapava. Depois, templos de qualquer culto, né? Templos de qualquer culto, então você vê que não interessa se é católico, se é protestante, se é espírita, se é umbanda, se é candomblé, se é... Qual é aquele esquisito? Rosa Cruz, se é mormon, sei lá, né? Não interessa não interessa qual tipo de culto, tá? Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, desde que sem fins lucrativos, né, atendidos os requisitos em lei, e livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, né, então também não pode estabelecer tributos sobre impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, e fonogramas, videogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais, literomusicais de autores brasileiros em geral, etc. Tá? Então você tem aqui, né, esse artigo 150, que é um artigo muito importante, tá? É, e que regula então as limitações do Estado brasileiro ao poder de tributar. Né? E aí depois você tem, né, os impostos da União. Então compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, o imposto de importação, o imposto de exportação, né, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, imposto de renda e proventos de qualquer natureza, imposto de renda, o IPI, né, o imposto de produtos industrializados, o imposto de operações de crédito, câmbio e seguros, ou relativo a títulos de valores mobiliários, é o IOF, né, propriedade territorial rural, o ITR, e o imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Como essa lei complementar nunca foi criada, a União jamais instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Vamos lá, o que mais? Eu não quero entrar muito, tá? Eu não quero entrar muito, eu quero dar uma visão geral. Os impostos dos estados e do Distrito Federal, então, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, né? É o ITCMD, né? ITCMD, transmissão, causa-mortes ou doação. Circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, né? É o ICMS, e a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA. Tá? E o IPVA. E aí, por fim, depois temos os municípios, né? Os impostos dos municípios. Compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, transmissão intervivos de título por ato oneroso de bens imóveis, né, que é o ITBI, e o ISS, né, o Imposto de Serviços de Qualquer Natureza, não compreendido no artigo 155, que é o que fala do ICMS. Tá? Basicamente é isso. Então aqui você só está revendo, né? E aí depois, né, repartição das receitas tributárias, eu não vou falar disso aqui hoje, tá? Eu não vou falar disso aqui hoje. Isso aqui é uma matéria realmente de direito tributário mesmo, mas não vale a pena. Eu só preciso que você saiba, né, que a Constituição, inclusive, disciplina, né, disciplina
como que as pessoas políticas são obrigadas a dividir os recursos que elas recebem. Então, pertence aos municípios, por exemplo, o produto de arrecadação de impostos da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, imposto de renda, né, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias, ou pelas instituições que instituírem ou mantiverem. Então, o produto dessa arrecadação pertence aos municípios. Né? Pertence aos estados o produto da arrecadação de impostos da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, imposto de renda, né, sobre os rendimentos pagos a eles a qualquer título, suas autarquias ou pelas fundações que instituírem ou mantiverem. Né? Então, 20% do produto de arrecadação de impostos da União. Então, de tudo que a União arrecadou em imposto, né, 20% tem que ser dividido entre os estados. Né? Então, basicamente, a União, a Constituição, no artigo 157, ela regula, né, como que é feita essa divisão. Tá? Bom, legal. Vamos voltar? Vamos voltar, sim. E aí, gente, só para você já ter uma ideia, é claro que existe muito para falar mais sobre isso, mas só para você ter uma ideia de como é que é feito o cálculo de um tributo. Tá? Como é que eu chego no valor? Na verdade, o cálculo de um tributo é feito por um binômio. Né? São duas variáveis que precisam ser levadas em consideração. A primeira delas é a alíquota. A alíquota é o percentual. Né? A alíquota sempre será um percentual. 1%, 2%, 27,5%, né? Sempre será um percentual. De outro lado, você tem a base de cálculo. A base de cálculo é o valor para fins tributários, né, daquele bem ou daquele direito que vai ser objeto de um tributo. Então você tem, né, por exemplo, o IPVA. Qual que é a base de cálculo qual que é a base de cálculo do IPVA? É o valor do veículo na tabela FIPE. Né? Então, a base de cálculo do IPVA é o valor do veículo na tabela FIPE, a tabela FIPE do veículo. E aí, sobre ele, né, essa base de cálculo, que é o valor monetário, né, de um bem da vida, de um bem ou de um direito, vai incidir uma alíquota, que é um percentual, que representa a fração que deverá ser paga ao Estado, aos cofres públicos. Né? No caso do Estado de São Paulo, a alíquota do IPVA é de 4%. No caso do Paraná, é de, se não me engano, 3%. Cada estado varia. Como é um tributo de competência estadual, cada estado tem competência para estabelecer, né, estabelecer o IPVA seguindo ali as determinações constitucionais e estabelecidas no Código Tributário Nacional, que estabelece regras gerais em sede de direito tributário. Tá? Então, a lógica de um tributo é isso, é essa, né? A lógica do cálculo é essa. Alíquota versus base de cálculo, ou base de cálculo versus alíquota. Base de cálculo representa o valor para fins tributários do bem da vida, né, ou do direito objeto da tributação, e a alíquota representa o tamanho da mordida do poder público. Né? A mordida pode ser de 1%, pode ser de... A alíquota máxima, né, por exemplo, a alíquota máxima do imposto de renda é de 27,5%. Né? 27,5%. Então, da sua renda toda no ano anterior, né, de toda a sua renda no ano anterior, que representa a base de cálculo do imposto de renda, você, dependendo da sua renda, você pode chegar a pagar até 27,5%. Né? Esse ano a gente atrasou a entrega de declaração. Eu, por exemplo, estou sofrendo por mais tempo. Estou esperando mais tempo até chegar o momento de dizer adeus. Né? Dizer adeus. Mas é necessário. Né? Necessário. Bom, basicamente é isso. Vocês entenderam? Tá? Base de cálculo representa, né, o valor financeiro para fins tributários, né, o valor em moeda de um determinado direito ou de um determinado bem da vida, e a alíquota, o tamanho da bocada, né, o tamanho da mordida do poder público. Né, o tamanho da mordida. Tá? É claro que alguns tributos são marcados pela progressividade. Né, pela progressividade.
o caso mesmo do imposto de renda, né? O imposto de renda é um tributo marcado pela progressividade da alíquota, né? Ah, você não ganha nada, você ganha pouquinho. A União fala o seguinte, ó, meu, você ganha pouquinho, não vou cobrar de você, né? Você é até isento, né? Não estabelece nada para você, né? Quem ganha 1.200 por mês, R$ 1.200 por mês, por exemplo, etc., até um pouquinho mais, eu não sei, agora não tenho de cabeça o valor, mas não paga, não precisa pagar imposto de renda, não precisa nem fazer declaração, né? Não precisa nem fazer declaração. Depois essa alíquota aumenta, ganha um pouquinho mais, a alíquota aumenta um pouquinho, vai para 7,5%, né? Aí você ganha mais, ela vai para 15%, se eu não me engano, né? Ela vai para 15%, até ela chegar no máximo, que é de 27,5%. 27,5%. Ai, que dor. Né? Então, alguns tributos são marcados pela progressividade, né? que leva em conta a situação social dos contribuintes. O contribuinte que ganha pouco, a mordida do leão é pequenininha. O contribuinte que ganha muito, a mordida do leão é bem maior. Né? O tamanho da mordida é bem maior. Então, existe o princípio da progressividade em alguns tributos. Né? O IPI também é um exemplo de tributo marcado pela seletividade, né? Seletividade, progressividade, enfim. Né? Tem também o caráter seletivo. Mas isso é um assunto também mais para frente. Então, gente, como eu tinha dito para vocês, competência tributária é a aptidão que a Constituição confere às pessoas políticas para, mediante lei, deixa eu abrir aqui, né? Eu esqueci. Para, mediante lei, instituir e cobrar tributos. Né? Instituir e cobrar tributos. Então, a Constituição divide as competências tributárias entre as pessoas políticas e elas podem, né, sempre mediante lei, né, instituir tributos. Aqueles tributos que ela divide. É claro que, né, a União não pode, por exemplo, instituir o IPVA. Né? Não pode, por exemplo, instituir o IPVA no Estado de São Paulo. Isso é uma competência do Estado de São Paulo. Né? Dentro das suas competências tributárias, a União pode, mediante lei, estabelecer os tributos que são a ela competentes. Mas a Constituição também reconhece a competência tributária residual e extraordinária da União. Tá? Competência tributária residual ou extraordinária da União, que é feita lá no artigo 154. Então, o artigo 154, gente, que é um artigo importante, ele vem dizer para a gente o seguinte, ó, artigo 154, que está aqui. A União poderá instituir, olha só, a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, né, no 153, que são os impostos da União, tá? São os impostos da União. Ela pode instituir outro tipo de imposto, tá? Desde que sejam não cumulativos e que tenham fato gerador diferente ou base de cálculo própria daqueles discriminados na Constituição. Então é o seguinte, União, basicamente, né, a competência residual, né, competência tributária residual da União é a seguinte: a Constituição diz assim, União, você, mediante lei, você pode instituir esses tributos aqui. Mas se você precisar, você pode instituir outros mediante, não lei, mas lei complementar, você já sabe a diferença, né? Você já sabe a diferença. Mediante lei complementar, você pode instituir outros impostos além desses aqui, mas desde que eles sejam não cumulativos, nós vamos falar já já sobre o que é não cumulatividade, e que eles não podem ter o mesmo fato gerador ou base de cálculo daqueles utilizados lá em cima. Você quer criar um imposto? Tem que criar um imposto diferente, que seja não cumulativo e que não tenha nenhum fato gerador nem base de cálculo própria, né, daqueles que você já tem. Gente, o que é fato gerador? Né? O que é fato gerador? Só para vocês entenderem. Né? O Código Tributário Nacional, que é anterior à Constituição Federal, né? É da década de 70,
ele estabelece, né, a Constituição, apesar de ser lei ordinária, a Constituição de 1988 recepcionou o Código Tributário Nacional e atribuiu a ele eficácia, né, força de uma lei complementar. Tá? Então transformou o CTN numa lei complementar. Então, o CTN, Código Tributário Nacional, é a lei hoje, né, lei complementar, responsável por estabelecer regras gerais em matéria tributária, né, em sede de direito tributário. E ele usa a expressão equivocada, aliás, né, do ponto científico, do ponto linguístico, do ponto didático, enfim, a tecnia mesmo do legislador, né, utiliza a expressão fato gerador. Fato gerador. A expressão mais correta do ponto de vista técnico-científico e até linguístico mesmo, né, porque afinal existe a diferença entre fato e evento, vocês vão ver a diferença depois, eventualmente, né, o termo correto seria hipótese de incidência. A hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência, gente? Ou fato gerador, né, nos termos da Constituição e do próprio CTN. O fato gerador é a hipótese prevista no ordenamento jurídico que enseja o pagamento do tributo e que cria a obrigação jurídico-tributária. Cria a obrigação jurídico-tributária. Então, o fato gerador é isso. O fato gerador é uma hipótese prevista na lei, prevista na legislação, no caso, prevista no Código Tributário Nacional, e toda vez que ela se concretiza na realidade, toda vez que ela se concretiza no mundo fenomênico, é estabelecida a relação jurídico-tributária entre o poder público e o contribuinte. Entendeu? Então, exemplo, IPVA. Vamos falar do IPVA. Qual é o fato gerador do IPVA? O Código Tributário Nacional diz o quê? Então, o fato gerador, ou melhor, a hipótese de incidência, né? A hipótese de incidência do IPVA é ser proprietário de veículo automotor em 1º de janeiro. Então, todo 1º de janeiro, sempre que no dia 1º de janeiro você for proprietário de um veículo automotor, vai surgir imediatamente para você a obrigação tributária. Né? Então, estabelece-se o vínculo jurídico tributário entre o poder público e o contribuinte, de modo que a obrigação do contribuinte é levar o dinheiro, recolher o dinheiro aos cofres públicos. Esse é o fato gerador. O fato gerador, então, é uma hipótese que é colocada na lei e que serve como um parâmetro para fazer nascer a obrigação de pagar o tributo. Outro exemplo. O imposto de renda. Qual é o fato gerador do imposto de renda? O Código Tributário Nacional diz: auferir renda. Então, toda vez que você aufere renda, você recebe renda, surge a obrigação jurídica do contribuinte que recebeu renda levar dinheiro, recolher o tributo aos cofres públicos, no caso da União. Entendeu isso? Não se concretizou a hipótese de incidência. Não tem que pagar. Né? Eu, professor Rafael, não sou proprietário de um veículo automotor. Chegou dia de 1º de janeiro de 2021. Aliás, que chegue logo, né? Chegue logo. Não sou proprietário de veículo automotor. Vai se concretizar o fato gerador? Não. Não, por quê? Porque a hipótese não se verifica em mim. Chegou dia 1º de janeiro, perfeito. Mas eu não sou proprietário de veículo automotor. Logo, eu não sou obrigado a recolher o IPVA. Entenderam o que é fato gerador? Ou melhor, o que é hipótese de incidência? O que é hipótese de incidência? É isso. É uma hipótese que toda vez que ela se concretiza na realidade, é uma hipótese prevista em lei, toda vez que ela se concretiza no mundo fenomênico, no mundo real, né, é necessário, né, faz nascer a obrigação jurídico-tributária, estabelece um vínculo jurídico entre o poder público, que fica na posição de credor, e o contribuinte, que fica na posição de devedor, encarregado do dever jurídico de recolher dinheiro, né, recolher o tributo aos cofres públicos. Show de bola? Bacaninha? Legal.
E a competência... esqueci de falar, né? Competência da União é extraordinária, né? Então, as duas são competências da União, tá? Tanto a competência residual quanto a competência extraordinária são competências da União. No caso da competência extraordinária, é o seguinte, né? Competência extraordinária da União será em caso de, ou na iminência ou caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, na iminência ou caso de guerra externa, a União pode criar impostos extraordinários. Exemplo, compreendidos ou não em sua competência tributária. Então, nessa situação, né, de iminência ou guerra externa já acontecendo, a União pode inclusive pegar impostos de competência das outras pessoas políticas. A União vem e estabelece, por exemplo, o IPVA federal, o ICMS federal. Pode fazer isso? Pode. Somente nessa situação. Somente nessa situação aqui. Tá? Na iminência ou caso de guerra externa. Na iminência ou no caso de guerra externa. São impostos extraordinários e acabou. Acabou a guerra, né? Cessadas as causas de sua criação, eles serão gradativamente, paulatinamente suprimidos, até serem eliminados de todo. Né? Então, a União pode, né, nesse caso, instituir, por exemplo, o IPTU federal. Né? São despesas de guerra. Né? Pressupõe-se que numa situação de guerra, o Estado fica com um orçamento comprometido, né, com as Forças Armadas, com a compra de maquinário, compra de armamento, munição, bombas, blindados e etc., rações, né, para combater a ameaça estrangeira. Ou até mesmo estrangeira, né? No caso é sempre estrangeira, não admite, né, na hipótese de guerra interna, né, de guerra civil. É somente no caso de guerra externa, né, guerra externa. Então, o Brasil em guerra com outro Estado estrangeiro, né, Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Itália, Burkina Faso, sei lá, né, algum Estado estrangeiro. Então, a União ela pode, inclusive, pegar impostos de competência tributária das outras pessoas políticas e criar também. Somente nessa única situação. Né? Somente nessa única situação. Gente, espero que vocês estejam entendendo. Eu estou tentando falar bem paulatinamente. Tá? Existe mais um mundo para a gente falar. Existe mais um mundo de coisa para a gente ver. Eu estou passando aqui para vocês assim, uma visão, um panorama, tá? Realmente um panorama, para que vocês consigam entender. Tá? Se você conseguir entender essa aula hoje, isso vai fazer diferença para você lá na frente. Tá? Vai fazer diferença para você lá na frente. Desculpa. E só um segundinho, gente. Acabou minha água aqui, eu vou buscar. Só um segundinho. Não sai daí. Prontinho, voltei. Voltei, vocês me desculpem, perdão, tá? Perdão, vamos seguir em frente. Outra coisa que nós precisamos falar, gente, seguindo aqui em frente, né? Nós falamos de competência tributária, agora nós precisamos separar, né? Nós precisamos separar competência tributária de capacidade tributária, tá? Capacidade tributária. A capacidade tributária que pode ser ativa ou passiva. Capacidade tributária que pode ser ativa ou passiva. O que é a capacidade tributária ativa? Capacidade tributária ativa, gente, é a aptidão para exigir o pagamento, para cobrar o pagamento. Vejam, uma coisa é instituir o tributo, né? Instituir o tributo.
Instituir o tributo é criar uma lei dizendo, ó, a partir de hoje é devido o pagamento de imposto de renda. Pronto. Né? E isso é a instituição do tributo. Outra coisa muito diferente é exigir o pagamento do tributo dos contribuintes. Isso é muito diferente. Tá? Então, na primeira situação, você simplesmente estabelece o tributo. A partir de agora, você vai cobrar, você vai exigir, inclusive judicialmente, o pagamento do tributo, mediante o procedimento de execução fiscal, que é um procedimento também que nós vamos falar em direito tributário, tá? Que é o processo que regula como o poder público faz a cobrança, né, judicial do crédito tributário que ela tem direito. Tá? Então, capacidade tributária ativa significa exigir a aptidão para exigir o pagamento do tributo, inclusive exigir judicialmente. Ao contrário, capacidade tributária passiva representa o quê? É o dever, capacidade tributária passiva representa, né, o titular do dever de efetuar o recolhimento do tributo aos cofres públicos. Tá? Capacidade tributária passiva significa dizer que é aquele que tem a obrigação de pagar o tributo. Então, se eu tenho veículo, né, se eu tenho veículo aqui no estado de São Paulo, no dia 1º de janeiro de cada ano surge uma obrigação tributária, que é a obrigação tributária decorrente da incidência do fato gerador do IPVA, né? IPVA, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Né? Então, a partir, né, de 1º de janeiro, surge para mim o dever, né, porque eu sou a pessoa, né, com capacidade tributária passiva nesse caso, sou a pessoa que tem o dever de efetuar o recolhimento do tributo aos cofres públicos. Se eu não fizer isso, a pessoa que tem capacidade tributária ativa, no caso é o Estado de São Paulo, vai exigir de mim o pagamento, inclusive judicialmente. Né? Inclusive judicialmente. Tá? Entenderam a diferença? Acho que tá bem autoexplicativo, né? Acho que é isso, tá? É bem isso mesmo. Bom, alguns outros conceitos. Vamos ver se a gente consegue seguir aqui por uma linha que vocês tenham mais facilidade. Mas algo que é muito importante a gente deixar claro, né, que é a fiscalidade, a extrafiscalidade e a parafiscalidade. Né? O que é fiscalidade? Nós estamos falando aqui do propósito do tributo. Quando a gente fala em fiscalidade e extrafiscalidade, a gente fala do propósito do tributo, da razão de existir do tributo. Quando eu falo fiscalidade, né, fisco, a função do tributo é abastecer os cofres públicos. Então, um tributo que tem natureza fiscal, a função dele é simplesmente abastecer os cofres públicos. É só isso. Um tributo que tem a natureza eminentemente fiscal tem apenas o propósito de abastecer os cofres públicos. Ao contrário, nós podemos ter tributos de natureza extrafiscal. Extrafiscal. O que significa dizer que um tributo tem natureza extrafiscal? Significa dizer que, além de abastecer o erário, o tributo visa também prestigiar outras finalidades, outros objetivos. Objetivos de natureza social, política, econômica, etc. Tá? Então, exemplo. O IPTU. Vocês sabiam que o IPTU ele é relacionado com a utilização do imóvel? Vocês sabiam que se você não utilizar o imóvel, o IPTU pode ter alíquota progressiva? A alíquota do IPTU vai aumentando até chegar em 15%. Né? Que o normal entre os municípios são 2%, 3%, né? 1%, 2%. Aqui em Taubaté acho que são 3%, tá? Mas se você não utiliza o imóvel, ele vai aumentando. Ele vai aumentando para até chegar a 15%. Ele pode até chegar a 15%. Então, na verdade, o IPTU, ele não quer só abastecer o cofre público.
né? Ele quer que você utilize o imóvel, né? Que o imóvel cumpra a sua função social. Nós já estudamos isso, né? Lá no artigo 5º da Constituição, né? Quando ele fala do direito de propriedade, né? É livre o direito de propriedade, mas a propriedade cumprirá a sua função social. A mesma coisa vale para o ITR, né? O valor do ITR, quando você faz a guia, eu não sei se vocês já fizeram isso, não sei se alguém aí já fez ITR, tem algum sítio, algum imóvel rural, mas quando você faz preenche o sistema, né, para gerar a guia de ITR, o sistema pergunta qual é a área total do imóvel, né, e qual é a área que você utiliza, qual é a área utilizada. Dependendo da área utilizada, o valor do tributo varia. Quanto mais você utiliza, menor o valor do tributo. Quanto menos você utiliza, maior o valor do tributo. Por quê? De novo, né? É o tributo te forçando a cumprir a função social do imóvel, né? Temos ainda o imposto de renda, né? O imposto de renda que, como eu disse, é marcado pela progressividade de alíquota, né? A alíquota é progressiva, né? Para quem não ganha muita coisa, né? Aliás, nem paga o tributo, né? A alíquota é zero. Para quem ganha pouquinho, paga 7,5%. Para quem ganha mais ou menos, paga 15%. Para quem ganha um pouco mais, 22%. Para quem ganha bastante, 27,5%. 27,5%. Né? 27,5%. Para quem ganha mais, paga bem mais. Quem ganha menos, paga bem menos ou até não paga nada. Né? Paga nada. O tamanho da boca do leão é menor. Mesma coisa o IPI, né? O IPI, que é um tributo marcado pela seletividade, né? Seletividade. Gente, seletividade. O que significa seletividade? Significa que o sistema brasileiro seleciona produtos que ele considera essenciais e que devem ter uma alíquota de IPI menor. E produtos considerados supérfluos têm uma alíquota bem maior. Então, exemplo, quer ver? Exemplo. A lei acredita que todo mundo tem que ter direito de ter um carro. Ter um carro zero, né? um carrinho para se movimentar, né? E etc. Um carrinho zero, né? Um carro zero, etc. Um carrinho 1000, né? Um carro modelo simples, né? Os modelos de entrada, modelo simples. Você quer mais que isso? A alíquota do IPI é pequenininha. Agora, não. Você quer um trail não sei o que, com detector de faixa, com não sei o que lá. Não, aí a alíquota do IPI é bem alta, que é encarado como supérfluo. Né? Outra coisa, cigarro. Né? Cigarro tem uma das alíquotas mais altas de IPI. Né? Bebidas alcoólicas também tem alíquotas de IPI altíssimas. Né? Então, você tem aí o caráter de seletividade. Né? Seletividade. Então, são selecionados produtos considerados essenciais, que todos devem ter direito de adquirir. Exemplo, produtos de higiene pessoal, alguns produtos de higiene pessoal, alimentos, alguns gêneros de alimentos. Né? Ah, não, vou pegar caviar. Não, caviar, o IPI vai ser lá em cima. Né? Vai ser lá em cima. Por quê? Porque não é considerado um produto de natureza essencial. Né? Então, é isso. Né? Basicamente para você entender. Então vejam que o objetivo nesses casos, né, são exemplos, tá? São apenas exemplos. Não é que são só esses. O objetivo nesses casos, você vê que não é só abastecer o erário. Você vê que existe uma função social por trás do tributo. Né? Existe uma função social por trás do tributo. Seja auxiliar, forçar o cumprimento da função social da propriedade, né? A questão de justiça social, no caso do imposto de renda. Né? Quem tem menos paga um percentual menor, quem tem mais paga um percentual maior. Né? Fins econômicos. Né? Fins econômicos, que é o caso, por exemplo, do imposto de importação ou exportação, que tem uma função muito importante na regulação da economia. Né? Então, para manter a economia sadia, né, saudável, você regula o imposto de importação e exportação de produtos, e aí você mantém ali, né, você controla também, além de abastecer o erário, você também exerce funções, no caso até econômicas mesmo, né, a função de câmbio, etc. Né? Tá? Então você tem aí a extra fiscalidade, ou seja, o tributo ele faz mais do que simplesmente encher o cofre público. E por fim,
Por fim, você tem a parafiscalidade. O que é a parafiscalidade? Parafiscalidade. Parafiscalidade, gente, é bem isso que está aqui, tá? Significa dizer que a pessoa, né, a pessoa política que tem a competência tributária para, mediante lei, instituir o tributo, tem a competência tributária, beleza. Mas a capacidade tributária ativa está com outra pessoa. A aptidão para cobrar o tributo não está com aquela pessoa política que criou o tributo. Tá? Então, exemplo, quer ver? A contribuição previdenciária, as contribuições previdenciárias que a gente paga, né? Ou melhor, que são descontados no nosso contra-cheque mesmo. Né? Quem estabeleceu? Quem tem competência tributária para estabelecer contribuições previdenciárias? Ora, é a União. Né? É a União. A União, mediante lei, competência para estabelecer contribuições previdenciárias. Show de bola, bacana. Os estados e municípios também podem, mas tem umas regrinhas. Tá? Não vou falar disso hoje. Beleza. Mas quem cobra? Se você fica sem pagar, vamos supor que você ficou sem pagar. Tá? Você ficou sem pagar. Você é empregador, ficou sem pagar. Quem é que vai cobrar de você? É a União? Não. Sabe quem vai vir cobrar de você? O INSS. Então a União tem competência tributária para instituir o tributo. Mas a capacidade tributária ativa, ou seja, a aptidão para exigir o pagamento, não está com a União. Está com o, nesse caso, está com o INSS. Isso é parafiscalidade. Né? Isso é parafiscalidade. A pessoa política tem a competência tributária, lembrando que a competência tributária são somente das pessoas políticas, tá? Somente as pessoas políticas têm a aptidão para, mediante lei, instituir tributos, mas a capacidade tributária ativa, a aptidão para exigir o pagamento do tributo, não está com aquelas pessoas políticas, está com outras pessoas diversas. Tá? Está com outras pessoas. Outro exemplo que eu coloquei aqui, né, são as contribuições aos conselhos profissionais, que, de novo, são estabelecidas pela União, né, mas a capacidade tributária ativa é dos próprios conselhos profissionais. Né? Os próprios conselhos têm competência para exigir o pagamento do tributo caso você não pague. Né? Mas, claro, não foi ele que estabeleceu. Né? Por fim, tá? Eu sei que tá pesado, tá? Mas estamos chegando aqui nos finalmente. Por fim, é impressionante como a aula dura menos, né? Se eu estivesse fazendo essa aula presencialmente, estaria falando muito mais coisa, né? Até porque a aula tem um outro ritmo, né? A aula tem um outro ritmo. Mas, por fim, temos os princípios constitucionais, né? O sistema constitucional tributário também é muito importante por estabelecer princípios constitucionais que regem o ordenamento tributário, né? o subsistema tributário. Então, primeiro deles, né, o princípio da justiça, né, cobrar o que é devido, né, justiça, o ideal de justiça. O princípio da segurança jurídica, né, evitar sempre a insegurança jurídica, né, vocês já sabem o que é. Né. O princípio da igualdade, princípio da isonomia, que vocês até viram lá, né, impossibilidade de tratamento a pessoas diferentes, né, nas mesmas condições. Né, então, princípio da isonomia, que está inclusive lá no artigo 37 caput da Constituição. O princípio da legalidade, e lembrando, né, não é o princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Não, é o princípio da legalidade estrita ou restrita legalidade, né? É o princípio da legalidade estabelecido lá no artigo 37 caput, né? A administração pública, o poder público, só pode fazer aquilo que expressamente a lei lhe permite. Por isso que o tributo, né? Por isso que o tributo ele é atrelado à legalidade. Por isso que o tributo só pode ser estabelecido mediante lei, Tá? O Estado não é proibido de cobrar tributo que não foi estabelecido por lei. Tá? O princípio da irretroatividade das leis, claro, a lei penal tem uma exceção, mas, via de regra, as leis possuem eficácia, né? Elas entram no ordenamento jurídico com eficácia ex nunc, os seus efeitos não são retroativos, seus efeitos são só para frente, né? Para frentex. Tá?
Princípio da universalidade de jurisdição, princípio da inafastabilidade da jurisdição, né, que vocês vão ver semestre que vem, é um direito, é um princípio de natureza processual, também está lá no artigo 5º, né, mas significa dizer que toda e qualquer questão, todo e qualquer problema, toda e qualquer injustiça que os indivíduos acham que sofrem, sempre será, salvo raríssimas exceções, sempre será lícito recorrer ao poder judiciário. Sempre, tá? Com algumas pequenas particularidades. Tá? Mas não é que nem a França, né, que existe um tribunal administrativo e existem questões que o Poder Judiciário não pode conhecer, só são julgadas pelo próprio Executivo em sede administrativa. Não. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem a jurisdição una. Né? Então, qualquer assunto, todo e qualquer assunto pode estar apto, né, está apto a ser levado ao conhecimento do Poder Judiciário. Né? O princípio da ampla defesa, né, de que o princípio de que, né, os indivíduos devem ter todos os mecanismos à disposição para a defesa dos seus direitos, em igualdade de condições com aqueles que acusam, com a parte contrária, etc. E o princípio da autonomia, da isonomia das pessoas políticas. Né? A gente lembra que não existe hierarquia entre as pessoas políticas, o que existe são uma diferença na repartição de competências, e cada uma das pessoas políticas tem competências livres e absolutas para agir dentro do seu rol de competências. Essa situação toda, né, tem mostrado isso para a gente, né? Como é que funciona uma federação, né? As competências de cada pessoa política dentro de uma federação. Né? As competências, tanto materiais quanto legislativas, que cada um deles possui. Né? Tá? E aí temos alguns princípios que dizem respeito exclusivamente ao direito tributário, né? São os princípios constitucionais tributários. Então, primeiro deles, né, talvez um dos mais importantes quando a gente fala de direito público, é o princípio da estrita legalidade, o princípio da legalidade restrita, né? Ou seja, o poder público só pode fazer aquilo que expressamente a lei lhe permite. Tá? Da mesma forma como nós temos o princípio da irretroatividade das leis, as leis tributárias elas têm algo a mais. As leis que estabelecem tributos ou as leis que aumentam alíquotas de tributos são marcadas pelo princípio da anterioridade. Significa que antes que elas produzam efeito, elas precisam significa dizer, como é que eu explico isso? Que a entrada em vigor, né, dessas leis tributárias, né, que estabelecem tributos ou que aumentam tributos, precisam obrigatoriamente observar um lapso temporal. Tá? Por isso, anterioridade. Né? Anterioridade de exercício, que é acumulada com anterioridade nonagesimal, também chamada de noventena. Vamos lá, gente. Vamos supor, tá? Estamos no ano de 2020, tá? Ano de 2020. Nesse ano, excepcionalmente, foi atrasado, né, o prazo para envio da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Vamos imaginar que nessa situação toda que nós estamos vivendo, sai uma lei do Congresso Nacional, dizendo assim, para o pessoal que ainda não efetuou a declaração de ajuste anual de imposto de renda, que está para 30 de junho, se não me engano, né? A alíquota máxima, que era de 27,5%, vai passar a ser de 30%. Então vamos supor que o tio, professor Rafael, que ainda não fez, não fiz mesmo, né? Quer dizer, já fiz, mas não enviei ainda, né? Não enviou ainda a sua declaração de ajuste anual de imposto de renda. Eu já estava esperando, aliás, já vi, né? Que o sistema ele te mostra o tamanho da bucha.
ele está te mostrando a alíquota de 27,5%. Será que eu vou ter que pagar a alíquota de 30% agora, porque saiu a lei? E agora? O que vocês acham? O que vocês acham, gente? Saiu hoje a lei do Congresso Nacional, saiu hoje, dia 15 de maio de 2020. Como eu não mandei ainda a minha declaração de ajuste anual de imposto de renda, eu vou ser tributado com uma alíquota de 30% ao invés da minha de 27,5%? Não. Por quê? Porque essa lei, ela pode até entrar em vigor hoje, mas ela só vai produzir efeitos no próximo exercício. Por isso, anterioridade de exercício. Né? Anterioridade significa que a população deve ter tempo de conhecer a lei, né? Conhecer a lei e se adaptar aos seus efeitos. Então, se a lei sair hoje, por exemplo, ela só vai valer para o ano que vem. Tudo bem? Ela só vai produzir efeitos para a declaração de ajuste anual do imposto de renda de 2021. Certo? Agora, vamos ver outro exemplo. Hoje não é dia 15 de maio, tá? Hoje não é dia 15 de maio. Hoje é dia 20 de novembro. 20 de novembro de 2020. 20 de novembro de 2020. Quem viver, verá. Né? Quem viver, verá. Chegaremos lá, se Deus quiser. Né? Chegaremos lá, se Deus permitir. E vamos supor, todo mundo já pagou o imposto de renda, né? Todo mundo já pagou o imposto de renda 2020. Vamos supor que hoje, dia 20 de novembro de 2020, sai essa lei. Então, hoje, dia 20 de novembro de 2020, saiu uma lei, a mesma lei de antes, né? Dizendo que a alíquota do imposto de renda foi aumentada, né, de 27,5% para 30%. Vai valer para o ano que vem? Não. Por quê, professor? Por quê? Porque além de ela ter que respeitar, né, a anterioridade de exercício, de que uma lei tributária, né, que instituiu, que aumenta tributos, só produz efeito no exercício seguinte, ela tem que ser publicada 90 dias antes do fim do exercício. Então, 90 dias antes do fim do exercício de 2020, até 90 dias, né, antes do fim do exercício de 2020, tem que ser publicadas as leis tributárias que instituem ou aumentam tributos para que ela possa valer em 2021. Essa é a anterioridade nonagesimal. Tá? Então, para uma lei que institui ou aumenta tributos, se ela foi publicada em 2020, para que ela produza efeitos já em 2021, ela precisa ser publicada pelo menos 90 dias antes, né? 91 dias antes do fim, né? 91 dias até 91 dias antes do fim de 2020. Professor, e se ela sair no dia 20 de novembro? Faltam menos de 90 dias. Ela vai produzir efeitos em 2021? Não. Ela só vai produzir efeitos em 2022. Por quê? Porque ela não respeitou a anterioridade nonagesimal. Tá? Então, para que uma lei que aumenta ou que institui tributos possa produzir efeitos no exercício seguinte, ela precisa ser publicada pelo menos 91 dias antes do fim do exercício. Então, para uma lei que institui ou aumenta tributos entrar em vigor, produzir efeitos a partir de 2021, ela tem que ser publicada pelo menos 91 dias antes do fim de 2020. Se ela não respeitar a noventena, tá? ela só produzirá efeitos no exercício posterior, né? No caso 2022.
É claro que existem algumas exceções à anterioridade de exercício e algumas exceções à anterioridade nonagesimal, tá? Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Não vou entrar nisso hoje. Eu só preciso que você saiba o que é anterioridade de exercício e o que é anterioridade nonagesimal, também chamada de noventena. Eu não vou entrar nas exceções hoje, tá? Não vou entrar nas exceções hoje. Tanto, nem nas exceções à anterioridade de exercício, nem as exceções à anterioridade nonagesimal, tá? Por fim, para a gente encerrar, tá? Para você ir triste para o seu final de semana, sabendo que você vai ter que estudar direito tributário. É uma delícia, gente. Não sei porque que o pessoal não gosta, né? Não sei que o pessoal não gosta. Meu professor de tributário, o pessoal queria ver o capeta, não queria vê-lo, né? Não queria vê-lo. Acabou virando meu sócio lá no escritório. O pessoal chamava ele de mal. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Esquece isso, que eu não vou dar ideia para vocês. Não vou dar milho para bode. Gente, vamos lá. Outro princípio constitucional, tá, que é o princípio da não cumulatividade. A Constituição faz expressa menção ao princípio da não cumulatividade para o ICMS e o IPI. ICMS e IPI. Tá? É claro que a não cumulatividade existe também para o PIS e para a COFINS, mas isso é estabelecido em outro momento. Tá? Nós podemos até falar. Podemos não, vamos falar sobre isso em direito tributário. Tá? Gente, como é que funciona? Olha só. Olha só. A não cumulatividade da ICMS e do IPI, um imposto estadual e um imposto federal, respectivamente, é pensada para a linha de produção, tá? O sistema de produção atual. A etapa produtiva, o processo produtivo, né, envolve inúmeras etapas. Né? O processo produtivo envolve inúmeras etapas. E essas etapas não são necessariamente sempre feitas no mesmo estabelecimento ou pela mesma empresa, pela mesma indústria. Tá? Então, o beneficiamento de produtos, né, o desenvolvimento, o processo mercantil, o processo fabril, né, muitas vezes envolve inúmeras pessoas, né? Então, o produto ele vai circulando, né, de indústria em indústria e a cada etapa ele vai sofrendo transformações até chegar no produto final, né? Não é assim? Né? Então, a borracha, ela vem sofrendo, por exemplo, vários beneficiamentos, né? Várias etapas de produção, até ela se transformar, por exemplo, né, no painel do carro, que vai no carro até virar o produto final. Então, isso envolve vários processos, né? Vários processos. E o ICMS, vamos ver se vocês entendem. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Toda vez que um produto sai de um estabelecimento e vai para outro, ele circulou. Logo, é tributado ICMS. Né? É tributado ICMS. Ele circulou. Né? Não vou falar muito sobre ICMS, senão vai fundir a cabeça de vocês. Tá? Imagina se o produto circular 10 vezes. Professor, quer dizer que se ele circular 10 vezes de uma fábrica para outra, as 10 vezes vai tributar ICMS? É, exatamente. É isso aí. Né? Por quê? Porque ele circulou 10 vezes. Nossa, professor, e agora? Quer dizer que no produto final, além do custo, né, além do custo de produção, além do lucro que o empresário tem que ter, ainda vai ter 10 vezes ICMS? Então, é isso que não pode. Né? Por isso que existe a não cumulatividade. Tá? A não cumulatividade existe justamente para evitar que essas 10 cobranças de ICMS entrem no cômputo do valor do produto final. Como é que nós resolvemos isso? Como é que nós resolvemos isso? Como é que nós resolvemos? Nós resolvemos a não cumulatividade de uma maneira muito diferente do que foi feito na Europa. Na Europa, a cobrança começou na França, né, a cobrança pelo valor agregado. Nós fazemos o imposto contra imposto, é um outro sistema. Tá? É um outro sistema. Significa o seguinte. Vamos lá.
o produto saiu do primeiro estabelecimento, ele circulou, ele saiu da primeira fábrica e foi para a segunda. Paga ICMS? Paga. Paga. Aí ele saiu da segunda e foi para a terceira. Paga ICMS? Paga. Só que valor ele vai pagar? Essa é a questão. Ele vai, olha só, o segundo, né, quando ele for circular da segunda vez, né, então, quando ele for circular pela segunda vez, a pessoa que for pagar esse segundo ICMS vai fazer? Ele vai pegar o valor que foi pago lá pelo primeiro, ele vai pegar o quanto foi pago pelo primeiro, vai utilizar como crédito, ele vai utilizar como crédito e vai pagar só a diferença. Então vamos lá, olha só, para ter um exemplo. A empresa A, a indústria A, circulou, enviou o produto para a indústria B. Tá? Pagou ICMS de R$1.000. Pagou ICMS de R$1.000. O ICMS ia ficar em R$1.000, foi lá, pagou. Então saiu da empresa A, foi para a empresa B. Show. Agora ele vai sair da empresa B e vai para a empresa C. Vai sair da indústria B e vai para a indústria C. Vai ter que pagar ICMS? Vai. Quanto vai dar o valor? Ah, vai dar R$1.200. R$1.200. Show. O que a indústria B vai fazer? Ele vai ver quanto foi pago lá atrás. Ah, foi pago R$1.000? Ótimo, eu vou usar de crédito. Em vez de eu pagar 1.200, eu vou pagar só 200. Eu vou pagar só a diferença. Entenderam? Tá? Isso, a gente resolveu a não cumulatividade assim. Então, o que foi pago pelo primeiro serve de crédito para o segundo e assim sucessivamente. Tá? E assim sucessivamente. Então, foi a maneira que nós encontramos de burlar, né, e de atender ao princípio da não cumulatividade. Tá? Então, o que o A pagou de tributo, né, o que o A pagou de CMS, entra como crédito para o B, que depois entra como crédito para o C, que depois entra como crédito para o D, e assim sucessivamente. Então, eles acabam pagando só a diferença se houver, né? Aliás, se houver diferença. Né? Se não houver diferença de valor, não paga nada. Né? Não paga nada. A ideia é que exista diferença de valor porque a cada etapa de produção, o produto vai se tornando cada vez mais próximo do produto final. Então, é natural que exista uma progressão no valor do produto, portanto, na base de cálculo. Né? Então, por isso que geralmente há uma diferençazinha. Mas o que o primeiro pagou entra de crédito para o segundo, que entra de crédito para o terceiro, que entra de crédito para o quarto e etc. Tá? Outro princípio constitucional tributário, o princípio da vedação do tributo como confisco. Né? Então, o Estado ele não tem direito, ele não tem poder, salvo em uma única situação, que está lá no 243, né, no artigo 243, de confiscar bens e produtos dos contribuintes. Né? Aliás, é a hipótese de quem tem uma propriedade e utiliza ali mão de obra análoga à escrava ou cultiva plantas psicotrópicas, né? Coca, plantação de coca, de maconha, sem autorização legal. Né? Então, nesses casos, o Estado faz realmente o confisco, tá? Mas fora dessas duas situações, não é possível. Tá? Bom, princípio da vedação do tributo como confisco. Gente, o tributo não pode servir como prerrogativa para que o Estado se aproprie de bens do contribuinte. Tá? Significa dizer que as alíquotas, né, o tamanho da mordida do Estado, elas têm que se pautar por uma razoabilidade, né, uma proporcionalidade. Elas não podem representar um pagamento absurdo. Né? Ah, vou fixar minha alíquota em 50%. Pô, 50% é metade do veículo, é metade da casa. Né? Não dá. Não dá, seria um confisco. Né? Seria realmente um confisco. Tá? Então, as alíquotas dos tributos elas devem ser fixadas em patamares módicos e que não dificultem sobremaneira o pagamento do imposto, não obstaculizem o pagamento do imposto. Tá? Basicamente, essa é a ideia do tributo, da vedação do tributo como confisco. E terceiro e último, né, o princípio da capacidade contributiva, né, que nós falamos para falar da progressividade de alíquota e da seletividade, né, quando nós falamos do imposto de renda e do IPI. Né? Capacidade contributiva significa que na cobrança, né, no estabelecimento da cobrança de impostos, de tributos, né, o poder público tem que levar em consideração a capacidade econômica dos contribuintes. Né? Isso explica por que a alíquota do imposto de renda é progressiva.
Por quê? Porque o imposto de renda leva em consideração a capacidade contributiva do contribuinte. Né? O contribuinte que tem pouquinho, ele paga sob uma alíquota de 7,5%, ou nada, né? Ou nada. Não paga nada. Né? O Estado fala, não, você eu não vou tirar porque você precisa, você ganha pouquinho, eu não vou tirar. Né? Você ganha um pouquinho mais? Ótimo, você paga 7,5%. Você ganha um pouquinho mais? Ótimo, você paga 15%. Você ganha um pouquinho mais? Ótimo, você paga 22,5%. Você ganha bastante? Opa, 27,5%. Né? Então a boca do leão ela vai crescendo em comparação, né, proporcionalmente ao tamanho da capacidade contributiva do contribuinte. Né? É muito importante o princípio da capacidade contributiva, significa dizer que o poder público leva em consideração a dimensão econômica do patrimônio do contribuinte para estabelecer cobrança de tributos. Gente, um soco no estômago, né? Uma paulada, eu imagino, tá? Não é uma matéria fácil, é uma matéria de muito estudo, é uma matéria que deixa o pessoal louco, direito tributário não é fácil, tá? Semana que vem é uma matéria que eu acho que é um pouco mais tranquila, que é o direito financeiro, né? O sistema financeiro constitucional, o sistema constitucional financeiro, é um pouquinho mais tranquila. Então já estamos no finalzinho, né? Já estamos no finalzinho, tá? Gente, grande abraço para vocês. Deixo aqui o meu abraço para todos. Espero que todos fiquem bem, estejam bem. Façam os testes aí, tá? Valendo nota. Eu vou colocar o material e depois eu estarei no chat. Estarei no chat para quem precisar. Até mais, gente.